Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Maravilha, podemos estar aqui, não é? Neste 13 de outubro de 2022. Nós, conforme havíamos anunciado, não realizamos aula na quarta-feira por causa do feriado, não é? E estamos realizando a aula no dia de hoje. Para nós é uma satisfação muito especial poder ter, não é, cada um dos irmãos conosco aqui. Nós vamos fazer uma leitura bíblica, não é, para darmos início aos trabalhos da nossa aula de hoje, né? O texto que eu quero ler está na segunda epístola que Paulo escreveu para Timóteo, e eu quero ler aqui a partir do texto do versículo de número 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para honra, santificado e idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. A paz do Senhor, meu pastor, tudo certo? Tudo certo. Você está me ouvindo bem? Então, eu estou ouvindo. De início deu uma interferenciazinha, aquela que tem dado tempo. Sem chiado, né? Mas a gente ajustou aqui e deu certo. Sem chiado, agora deu sem. Os irmãos que estão conosco aí, pode dar uma posição, como é que está aí para vocês? Porque aqui para mim, a princípio, está tudo em ordem. Muito bom. Eu também estou ouvindo o irmão perfeitamente. Então tá certo. Então vamos avançando aqui. Amém. Em nome de Jesus. Pois bem, conforme eu estava dizendo, nós não podemos realizar a aula ontem, ou na verdade não é que não podemos, nós preferimos não ter feito a aula ontem em função do feriado, né? Muitos irmãos com muitas atividades, né? O pessoal às vezes tira o dia para dar uma brincada, uma descansada, uma passeada, e acaba não tendo gás para as 22 horas poder estar assistindo a aula. Mas achamos por bem de já fazê-lo na quinta-feira, mas na semana que vem eu vou estar na quarta-feira. O pastor Cílio já havia dito que não poderá estar na quarta-feira próxima, mas nós realizaremos a aula normalmente na quarta-feira. Pastor, vamos avançando aqui para a nossa pauta de hoje. A pauta de hoje é essa aqui, ó. O que é mais importante para a salvação de almas? Milagres ou exposição da palavra? Essa é a primeira pergunta. É uma boa pergunta, né, pastor Arcos? Eu acredito que o nosso irmão está falando no sentido o que é mais eficaz na pregação sobre a salvação, né? Com certeza. Porque a salvação propriamente dita, ela se dá por obra e graça ao Espírito Santo que age, né? Agora, o que a Bíblia apresenta com respeito a milagres e exposição da palavra? Na Bíblia, sempre os milagres, pelo menos biblicamente falando, deveriam decorrer da pregação, né? Como resultado da pregação. Porque, a rigor, nós não fomos chamados para pregar milagres. A gente ouve muita gente, às vezes, dizendo: eu fui chamado para pregar milagres. Nós não somos contra milagres, mas quando a gente lê Marcos capítulo 16, se o irmão puder ler até, acho que é importante esse texto bíblico, o irmão já leu uma passagem importantíssima aí também, mas eu creio que Marcos 16, 15 a 20, é uma passagem muito importante. Inclusive esse texto de Marcos tem aí um grupo de críticos textuais que dizem que não está nos melhores manuscritos, que são, a gente sabe, a minoria deles, né? Porque a grande maioria, 99% dos manuscritos, apresentam sim esse final longo de Marcos, né?
incluindo-se essa passagem aí sobre a grande comissão, que é respaldada por várias outras passagens. Mateus capítulo 28, Atos capítulo 1, claro, não com as mesmas palavras, mas o Senhor Jesus de fato nos entregou a grande comissão antes de ele ser assunto aos céus. Mas nessa passagem de Marcos aí especificamente, não vou entrar nessas questões, embora seja uma aula, né? Mas a gente aproveita para dar algumas informações, mas eu não quero aqui me estender, me alongar para não fugir dessa questão que é muito importante. Então vamos ler, por gentileza, Marcos 16, 15 a 20. Marcos 16, 15 a 20. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Muito bem. Amém. Pastor Hércules, tá vindo um eco aqui para mim. Rapaz, eu vou falar para você, eu tirei o fone, lá. Esse fone aí, Pode seguir. Esse fone é mágico aí. Agora subiu o eco. Então vai. Que coisa, hein? Então vamos lá. Agora Manda está me bala. emocionando a irmã Rosane falando que tem o eco. Mas já saiu o eco. Aí, Muito tem bem. eco. Com O certeza. versículo 20 aí, começando de trás para frente, diz que na medida em que os primeiros pregadores do Evangelho, após a ascensão de Jesus, os apóstolos, os discípulos de maneira geral, saíram pregando o Evangelho, o que diz aí? Que o Senhor confirmava a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Então, fica claro que os sinais vinham como confirmação, como efeito da pregação da palavra de Deus. Porque, veja, o texto que o irmão leu não diz que os que crerem seguirão os sinais, mas diz: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E diz a Bíblia que os discípulos, tendo saído para pregar o Evangelho, na medida em que eles pregavam, o Espírito Santo confirmava com sinais, prodígios e maravilhas. Então, os sinais, as maravilhas, os milagres são uma bênção quando ocorrem como consequência da pregação do Evangelho. Agora, se eu chamo os holofotes todos para mim, digamos, não, eu sou grande tarde de milagres, grande noite, venham todos. Aliás, a gente nunca viu Jesus fazendo isso. Eu nunca vi Jesus dizendo: olha, venham todos, grande manhã de milagres em Jerusalém. Não, Jesus ensinava, Jesus pregava e ele curava. O texto, inclusive, me vem à mente aqui agora, Mateus capítulo 4, versículo 23. Se eu não puder ler também, é importante. Eu não tomei nota desse texto, mas me veio agora à mente. Mateus capítulo 4, versículo 23. Uhum. E percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias. Então a gente vê aí um ministério tríplice de Jesus, tripartido. Ele ensinava, ele pregava e é interessante, curava. Só que olha a ordem. Aí a gente pode até dizer que há uma intenção do autor em colocar em primeiro plano aquilo que Jesus fazia com maior frequência e aquilo que acontecia, mas como consequência da exposição da palavra. Outro texto que a gente pode ler, que me vem à mente, é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 28 e 29, por gentileza. 1 Coríntios 12, 28 e 29.
E a uns, pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres. Hoje em dia, há muitos que são contrários a qualquer tipo de hierarquização, né? Dizem, não, na igreja não tem hierarquia, somos todos irmãos, somos todos iguais. Sim, num certo sentido, não há acepção. Mas no que tange ao quesito ordem, porque Deus é um Deus de ordem, Deus estabeleceu dons e ministérios para que haja ordem, para que haja liderança. Então aí Paulo ele é muito claro quando ele fala do princípio da prioridade. Deus prioriza, né? Então olha que interessante. Primeiramente, não é por acaso que essa palavra aparece, inclusive no grego. Primeiramente, quem que pôs? Deus. Pôs Deus na igreja, apóstolos. Ele estava falando ali da liderança, os apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos, era de Jerusalém que partia as diretrizes doutrinárias, onde estavam os apóstolos. E Paulo também, posteriormente, foi apóstolo, Barnabé também, etc. Houve apóstolos além dos 12. Mas, a princípio, todos criam na doutrina dos apóstolos e estavam debaixo da liderança dos apóstolos, que, por sua vez, estavam a serviço de Cristo. Então, havia uma hierarquização, primeiramente por Deus da igreja, apóstolos, em segundo lugar, profetas, note, em terceiro, doutores. Aí olha que interessante, depois, não é antes, depois, milagres, etc, e tal, línguas, veja, aí se estabelece o que é prioritário. Então, porque a pergunta do nosso irmão diz respeito à priorização, né? O que é mais importante para a salvação, ou para a pregação que é usada pelo Espírito Santo para a salvação das almas? Milagres ou exposição? É claro que a exposição é prioritária. Sem exposição da palavra, não há fé para crer. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É interessante que João Batista, quando ele andou na terra, a Bíblia diz lá em João capítulo 10, versículo 41, que João não fez sinal algum, ele não fez milagre. Aliás, você não vê em nenhum momento João Batista orando para um cego ver, para um paralítico andar, você não vê João orando para um morto ressuscitar, você não vê isso no ministério de João. Só que ele veio na virtude de Elias. Elias realizou milagres, por que João Batista não realizou? Veja que interessante, a própria Bíblia responde em João capítulo 10, versículo 41, que João Batista não fez sinal algum, porém, tudo quanto ele disse a respeito de Jesus era verdade. E lá em Mateus capítulo 11, Jesus diz que dos nascidos de mulher não houve profeta maior do que João Batista. Ora, por que João Batista foi tão honrado? Por que João Batista foi o precursor de Cristo? Por que João Batista, lá em João capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que houve um homem enviado de Deus, ou seja, ele teve uma função análoga à dos apóstolos. Alguém até questiona, por que João Batista não se tornou um dos apóstolos? Depois que ele cumpriu o seu ministério, por que Jesus não disse, João, agora segue-me, você vai ser um dos 12? Por que Jesus não chamou João para ser um dos 12? Porque João veio para cumprir uma missão especial que está no mesmo nível ou até acima do ministério apostólico. Por quê? Ele faz o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. É João. Ele foi o último profeta, não da escrita, mas profeta propriamente dito, né? Porque houve profetas da escrita e profetas que não escreveram, mas foram também profetas de Deus. O último profeta da escrita foi Malaquias. Mas João Batista é o último profeta propriamente dito, nos moldes do Antigo Testamento. Porque, claro, hoje também há o ministério profético, nos moldes neotestamentários. E João Batista, ele fez justamente esse elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele foi o precursor de Cristo, ele foi um enviado de Deus, foi muito honrado, reverenciado, até a Igreja Católica Romana, né? Mas não, dia de São João é justamente o João Batista, porque, inclusive, tem a diferença de 6 meses aí, né? A véspera de Natal é no dia 24 de dezembro, São João é no 24
de junho, para dar essa diferença, porque diz lá que, se você ler lá nos evangelhos, você vê essa diferença de 6 meses entre o nascimento de João Batista e o de Jesus. João né? Batista. Mas por que João Batista é tão honrado, tão prestigiado? Porque ele falou a verdade. Ele não fez milagre, mas ele pregou a verdade. Então, meu querido irmão que fez a pergunta, o que é mais importante não é que o milagre não seja importante, mas o que é essencial é a pregação da palavra. Porque quem realiza milagre é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Não queira você inventar milagres, vou fazer aqui alguma coisa, vou inventar, porque senão não vai haver salvação de almas. Não, faça a sua parte, pregue a palavra, dependa dela, e os milagres têm que ocorrer como consequência da pregação do Evangelho, e não de maneira forçada, à base de ilusionismo, e muitos, infelizmente, estão dando lugar até para o inimigo, e aí fazendo falsos sinais da parte de Deus, enganando muita gente. Que Deus nos guarde disso, que nós fiquemos fiéis ao que está na palavra do Senhor. Amém. Maravilha, desse jeito aí. Quem fez a pergunta foi o Daniel Santos. Mas o Juniel está com a gente aqui, né? Olha Juniel, aí que benção, hein? do curso básico de teologia. Pastor Evandro, eu estou com um certificado dele aqui em cima da minha mesa. Que eu estou indo lá fazer uma formatura em Palmas agora em novembro. Aí eu vou levar em mãos o certificado dele, eu vou entregar para ele lá na igreja. Vai ser o pastor Evandro, ele mora em Palmas, mas o pessoal fala às vezes quando uma pessoa merece muitos aplausos, né? Esse aí não merece Palmas, esse aí merece Tocantins, né? O estado todo. É isso aí. Porque é um homem dedicado, né? E tem vencido aí uma luta grande nessa enfermidade, mas Deus já tem dado vitória. Amém. Ao nosso pastor Evandro. Deus vai dando vitória. Pastor e professor. Aí, tá ele ali, ó. É isso aí. Juniel é dos nossos. Falei com ele agora à tarde. Falou, pastor, manda um abraço lá para mim. Rapaz, receba um abraço apertado aí, suspiro dobrado. Vamos lá. O Ednei do Rosário, ele fez a pergunta baseada no texto do Evangelho que João escreveu, capítulo 10. Jesus disse que aqueles que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. A pergunta que ele faz é: quem são estes que vieram antes de Cristo? Quando Jesus veio ao mundo, já havia muitas seitas, né? Havia, pelo menos, biblicamente falando, que está escrito ali de maneira textual, as seitas que recebem maior destaque são os fariseus, que era a maior seita naqueles dias, contava com cerca de 6.000 membros, né? A seita dos fariseus, que era uma seita assim, mais experiencialista e também o pessoal muito legalista, né? É daí que vem o termo farisaísmo, né? O pessoal legalista e que segue o exterior, mas se esquece do principal. E Jesus, quem quiser saber quem são os fariseus, é só ler Mateus 23, por exemplo, ali Jesus detalha, né? E então os fariseus eram a maior seita. E havia os saduceus, que eram mais conhecedores da lei, eram mais literalistas, mas não criam em milagres, não criam em ressurreição, eram muito céticos, né? Então havia essas duas grandes seitas, havia outras, havia os herodianos, havia os essênios que não são mencionados textualmente na Bíblia, mas quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos no ano de 1947, ou começaram a ser descobertos, né, nesse ano, porque as descobertas continuaram por vários anos, e em 1947 foi apenas o início, ali o pontapé inicial, né, nas pesquisas arqueológicas, e continuaram as escavações, as procuras, e encontrou-se ali uma riqueza em termos de manuscritos, porque havia uma verdadeira biblioteca naquelas cavernas, né? Ali, os essênios principalmente, aí foi descoberto documentos que falavam claramente dos essênios, do que eles criam e o tempo em que eles viveram. Então, eles viveram no tempo de Cristo também. Talvez eles nem sejam tão mencionados, porque eles viviam afastados, eles viviam ali isolados. Alguém diz até que João Batista era essênio, mas não tem
nenhuma comprovação disso, porque João Batista não segue exatamente a cartilha, né, vamos dizer assim, dos essênios. Mas havia várias seitas naqueles dias, havia seitas políticas também, não somente religiosas. E o Senhor Jesus, como ele veio para quebrar paradigmas, como ele veio para oferecer de fato a verdade, e ele diz claramente: a minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele veio para revelar a glória do Pai. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como ele veio para trazer uma mensagem de fato nova, uma mensagem que veio para ali chocar a todos, ele veio para apresentar o evangelho do reino. Então, ele foi claro dizer que todos os que vieram antes dele, todos aqueles que apresentaram novidades naqueles dias, né, em que ele veio no primeiro século, eram ladrões e salteadores. Ele estava, a gente entende pelo contexto, que ele se referia mais precisamente aos fariseus, aos saduceus, que tinham até as escrituras, e Jesus, lá em João 5:39, disse para os religiosos daquela época, especialmente os saduceus ali naquele caso, e os fariseus também, os religiosos de maneira geral, examinais as escrituras, né? Jesus não está ali ordenando, é uma afirmação, porque o contexto mostra isso. Algumas versões dizem examinai, sem o S no final, como se fosse uma ordem. Muito crente usa isso aí. Tá vendo? Temos que examinar, é claro que devemos examinar, mas essa passagem não é uma ordem, é uma afirmação, porque o contexto mostra isso. Jesus está dizendo para aqueles religiosos: olha, vocês examinam as escrituras, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e de fato são elas que de mim testificam. Mas no versículo 40, João 5:40, Jesus disse: mas não quereis vir a mim para terdes vida. Em outras palavras, eles conheciam muito a lei, conheciam muito a Bíblia da época, o Antigo Testamento, mas não queriam reconhecer que Jesus era a palavra viva, o Verbo de Deus, a palavra encarnada, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, é nesse contexto, falando contra essas seitas, que Jesus é claro dizer que todos os que vieram antes dele, João 10, veja que em João 10, Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então Jesus, em João 10, ele está se apresentando como o bom pastor, o único salvador. E claro, todos aqueles que vieram para oferecer salvação baseada em obras, baseada em regras exteriores, baseadas em legalismo, como era o caso dos fariseus, todos estes que vieram antes de Jesus, Jesus falou, foram ou eram ladrões e salteadores. Maravilha, maravilha. Estou acompanhando aqui, nós temos vários irmãos de Boa Vista, Roraima. Que maravilha. Conosco aqui na aula. Nós estamos iniciando uma nova turma lá em Boa Vista, Roraima, para a glória de Deus. E o povo animado para estudar, viu? Pensa que não a quantidade de matrícula que já tem de lá. É uma benção. Muito bem, meu pastor, nós vamos prosseguir então, que aqui o leão da tribo, meu comandante, foi quem fez a pergunta a respeito do Leviatã. Essa é uma pergunta que em outros momentos, eu me recordo que 2 vezes, já foi feita levantada essa questão, não é? E ele quer saber o que de fato é o Leviatã. Certamente essa pergunta é uma dúvida de vários dos irmãos que estão aqui também, que certamente ou possivelmente não participaram das outras lives, não é? Mas essa é a questão levantada pelo nosso irmão aqui, que se identifica como o leão da tribo. É o leão que está dentro do Leviatã. Muito bem. Então, o Leviatã é um animal que havia nos tempos bíblicos, na antiguidade, e que certamente foi extinto, porque pela descrição bíblica, era um animal de grande porte. Se fosse encontrado aí algum
algum fóssil, né? Alguma coisa, alguma ossada desse. Bolsonaro 22, é isso aí. Se for... É que os patriotas entraram para ali, marcar, né? Posso deixar para trás, né? E é um posicionamento claro. oficial da nossa CGADB, né? Então veja bem, no caso do Leviatã, era um animal de grande porte, que se alguém encontrasse uma ossada, tal, hoje daria um jeito de falar que é um dinossauro e talvez fizesse um cálculo aí e tal, baseado no carbono 14, que a gente sabe que pode falhar, né? Não é 100%, mas certamente alguém diria que... Eu digo que pode falhar porque já houve vários casos, né? Por exemplo, numa certa ocasião encontraram uma ossada que disseram que era de um hominídeo e tal, datado não sei de quantos mil anos, e depois continuaram escavando e próximo tinha um botão da farda, né? Do nazismo. Então era uma ossada de alguém que viveu aí no tempo da Segunda Guerra Mundial. Mas não estou dizendo que não serve para determinar-se, mas pode determinar-se o tempo, mas tem falhas também, né? Do ponto de vista bíblico apenas, veja que o Leviatã aparece, por exemplo, a gente poderia ler algumas passagens. Jó, capítulo 41, é muito longo para ler, mas ali tem uma descrição poética do Leviatã. Não é que o Leviatã não existiu, ali ele é descrito de uma maneira poética. O que significa isso? Veja, se a gente fosse aplicar para os dias de hoje, olha, o pitbull existe, não existe? Mas o pitbull é um cachorro, é uma raça indomável, e ele corre mais do que... um carro de Fórmula 1. Veja, não é que ele corre mais, mas um exemplo da velocidade. Olha, a sua mordida é tão forte que é como se fosse a mordida de 3 vezes mais que um jacaré. Veja, às vezes a pessoa pode exagerar para falar de um determinado animal, mas ele existe. É o caso de Jó. Jó 41. Quando ele começa a falar lá do Leviatã, ele fala que o seu hálito acende os carvões. Claro que não é literal aquilo, mas ele, não é porque essa parte não é literal, é poética, não é que o Leviatã não existia. É que ele estava se referindo, na verdade, ao calor que existia, o bafo, né, por assim dizer, desse animal. Outros já partem para dizer, não, era um dragão que jogava fogo pela boca. Também é outra interpretação forçada. Mas tem outros textos, por exemplo, Isaías 27, versículo 1, que a gente poderia ler, que também fala do Leviatã. Agora, 27 primeiro. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão. Então, aí é figurativo, né? Só que é uma passagem que fala, que é uma comparação, mostrando que existia naquela época, esse animal. O Salmo 74, versículo 14, também a gente poderia ler, por gentileza. Salmo 74, versículo 14. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. E aí, então, só para terminar, Jó 41, aí sim é um texto que fala tanto do Leviatã como do Bemote. O Leviatã é conhecido como o monstro das águas. O Bemote, muitos comparam ao hipopótamo. A versão atualizada de Almeida chama o Leviatã de crocodilo e o Bemote de hipopótamo. Mas a gente sabe que isso aí é apenas uma tentativa, né, de atualizar a linguagem, de mostrar que o Leviatã era um tipo de crocodilo, mas isso não é literal, não podemos tomar isso literalmente. O Leviatã era de fato o Leviatã, não era um crocodilo, não era um tipo de crocodilo, era um animal totalmente diferente. A gente poderia ler aí alguns versículos a partir do versículo 1 de Jó 41, 1 em diante.
Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Fará ele concertos contigo, ou o tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpéus de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Pode, prossegue? Só mais um Eis pouquinho que a aí. sua esperança... Vou lendo. Eis que a sua esperança falhará. Porventura, nenhum à sua vista será derribado? Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva? Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é Vamos ler meu. até qual aí? Tá, agora leia por gentileza o 22. Vamos lá. No seu pescoço o paus da força. Perante ele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne... Sim. Vai? Os músculos da sua carne estão pegados entre si. Cada um está firme nele. Até aí tá bom. Então veja. Só que o irmão leu aí, o irmão faltou depois do 11 para o 22. Os irmãos podem ler em casa, mas é uma descrição poética de um animal muito forte. Tinha ali o jacaré, ele tem ali como que chama? Uma cobertura ali muito forte, né? Um casco. Mas no caso desse Leviatã, era muito além, né? E o seu hálito acendia os carvões, claro que é a linguagem poética. E ele metia medo. Era um animal, talvez o animal mais feroz que havia naqueles dias, um animal de grande porte. E aí o 22, eu pedi para o pastor Hercules ler, só para fazer um esclarecimento aí, numa linguagem poética, diz que perante ele até a tristeza salta de prazer. O pastor está com delay, estão dizendo aí, mas acontece. Então, só para resumir, então, para passarmos para outra pergunta, no seu pescoço pousa a força e diante dele a tristeza salta de prazer, na verdade, a versão atualizada nesse caso, ela é mais precisa, né? Porque diz que perante ele vai desespero. Agora, observe que é uma referência ao Leviatã, não tem nada a ver com Deus isso aí. O irmão que usa esse versículo para pregar, olha, perante Deus até a tristeza salta de prazer. Rapaz, eu já tive até em congresso que esse tema. Aí, aquele outro também de Joel, né? Perante ele, como que é? Brasas de fogo se acendem, uma coisa assim. Não, acho que é isso mesmo. Lá de Joel, que também não está falando de Deus, né? Mas é importante examinar o contexto, né? Então, o Leviatã, resumindo, era um animal de grande porte, comparável até alguém chamaria de dinossauro, até porque o termo dinossauro é um termo muito novo, que surgiu no século XVII, que significa lagarto, né? Lagarto terrível. É o que significa o termo dinossauro. Maravilha, maravilha, maravilha. Olha aí, os nossos irmãos da Bahia pediram que mandasse um abraço, então receba. A Paraíba também está conosco, Maranhão, não é? Deus, Balsas, não é Maranhão. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. O diabo entrou em Pedro, ou o termo Satanás está mais ligado na forma gramatical do Antigo Testamento como adversário? É a pergunta do Jonathan Kriegsmann, é aluno do CETAD e é presbítero obreiro na Casa do Senhor. A Bíblia não diz que o diabo entrou em Pedro, e na verdade o diabo entra e habita, né, no sentido, não o diabo propriamente dito, porque o diabo não é onipresente, é através dos seus agentes, né, que ele age.
Não é como Deus. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e habita em nós. Pelo Espírito Santo, Deus pode fazer isso, porque Ele é o Todo-Poderoso. O diabo não. Mas através dos seus agentes, ele entra naqueles que lhe dão lugar, e não é de uma vez, de uma hora para outra. No caso de Pedro, isso não aconteceu. Pedro tinha as suas falhas, tinha os seus erros, mas não aconteceu como Judas. A Bíblia diz que no caso de Judas, Satanás entrou em Judas. Pedro não. Agora, como que explica então o fato de Jesus ter dito para Pedro, olhando para Pedro, né? Para trás de mim, Satanás. É que na verdade Pedro deu lugar a Satanás no sentido de ser influenciado por Satanás. Porque o diabo não age só possuindo pessoas, ele pode oprimir pessoas e ele pode, antes disso, influenciar pessoas, né? Claro que é uma gradação, ele vai, na medida que a pessoa vai dando lugar, mesmo um crente, se ele se desviar, se ele não for fiel a Deus, ele pode chegar na condição de Judas, porque Judas não foi possuído por Satanás de uma vez por outra, de uma hora para outra, ele foi dando lugar. Agora, isso não aconteceu com Pedro. Pedro não foi possuído por Satanás, mas ele se deixou levar. O diabo age na esfera metafísica, acima da física, e ele pode também, no mundo espiritual, soprar alguma coisa, influenciar. Ele tem esse poder, né? Ele não é o Todo-Poderoso, mas ele tem poder. Ele tem um poder controlado por Deus, mas ele pode agir nessa esfera, no sentido de soprar alguma coisa, digamos assim, e foi o que ele fez com Pedro. Pedro não vigiou, o diabo soprou alguma coisa para Pedro, e Pedro falou: Senhor, tem dó de ti, tu não vais morrer não, que negócio é esse que tu vais morrer? Sendo que Jesus veio para dar a sua vida. Ele mesmo, lá em João 10, que nós acabamos de citar aqui, tem vários versículos-chave nesse capítulo, né? E num deles, Jesus diz o seguinte: eu dou a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. E esse mandamento eu recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus não foi um mártir. O mártir é aquela pessoa que morre quando querem matá-la. E o mártir morre por uma causa. Mas ele morre porque quiseram matar a pessoa, né? No caso de Jesus, ele não morreu porque quiseram matá-lo. Claro que quiseram matá-lo, mas ele não morreu por causa disso. Ele morreu porque ele veio para dar a sua vida. Ele veio para morrer. A razão principal pela qual Jesus se encarnou foi dar a sua vida. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, ele veio para dar a sua vida, né? Tanto é verdade que ele não foi um mártir, que quando ele foi preso, Pedro, diz a Bíblia, desembanhou sua espada, feriu lá aquele servo do sumo sacerdote chamado Malco, a orelha do rapaz ali foi cortada, Jesus na mesma hora colocou no lugar, certamente a orelha do rapaz ficou funcionando melhor do que estava antes, e Jesus falou para Pedro: Pedro, coloca de volta a sua espada na bainha, Pedro. Veja, Jesus não censurou Pedro por ter a espada, né? É importante ter a espada também, mas Jesus falou para Pedro: Pedro, mete a tua espada na bainha, né? Agora, se não era para ter espada, Jesus já tinha dito antes: Pedro, nem precisa trazer espada. Mas Pedro estava com a espada, então não era errado ter espada. O problema é que Pedro quis, naquele momento, impedir que Jesus fosse preso, e já era o momento dele ser preso, né? Porque tinha chegado a sua hora. Aí Jesus falou: Pedro, mete a tua espada na bainha. Ou pensas tu, Pedro, que eu não poderia agora orar ao meu Pai e ele me daria 12 legiões de anjos para me livrar? A legião romana era de 6.000, né? Então, fazendo uma conta aí rápida, Jesus estava falando em algo em torno de 72 mil anjos, né? Se Jesus quisesse, ele oraria ao Pai, né? É muita coisa. Um anjo, dois Você imagina, se um anjo fez aquele estrago todo lá no Egito, dois anjos lá no caso de Sodoma e Gomorra, agora imagina 72 mil anjos. Mas Jesus aí ele usa do exagero justamente para mostrar isso. Olha, Pedro, está tudo à minha disposição, os exércitos aí, se eu quisesse clamar ao meu Pai para ele me livrar, ele me livraria. Mas a questão não é essa, eu não preciso disso, porque eu vim para morrer. Então, se Jesus veio para morrer,
Por que Pedro tinha que ficar falando, não, Senhor, nada disso, porque o diabo que não queria que Jesus morresse de forma sacrificial. O diabo queria matar Jesus antes, ele fez de tudo para matar Jesus antes de Jesus chegar à cruz. Porque o diabo, claro, ele sabia que Jesus, ao morrer na cruz, ele morreria pela humanidade, ele religaria a humanidade com Deus, porque Jesus na cruz reconciliou consigo o mundo, nesse sentido de abrir o caminho para que todos possam ser salvos, né? O véu do templo se rasgou de alto a baixo, diz a Bíblia, quando ele deu brado ali da vitória, está consumado. Mas o diabo não queria isso. E quando Jesus chegou à cruz, o diabo usou pessoas para dizer para Jesus, desce da cruz, porque o diabo sabia que se Jesus quisesse, ele desceria da cruz. Mas Jesus veio para morrer. Então o diabo não queria de modo algum que Jesus morresse de forma sacrificial. Tentou matar a linhagem de Jesus, matar os ascendentes de Jesus, a ascendência de Jesus. Depois, quando Jesus nasceu, Herodes, usado por Satanás, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, tentando matar o menino Jesus. Depois fez de tudo para matar Jesus. Lá em Nazaré, Jesus foi levado ali para um lugar alto, ele ia ser linchado. A cena ali é de um linchamento, mas Jesus, de maneira miraculosa, diz Lucas capítulo 4, passou pelo meio deles e se afastou. O diabo tentou de todas as maneiras matar Jesus antes da cruz, e Pedro não vigiou, tentou convencer Jesus de não chegar à cruz. Por isso que Jesus falou, Pedro, aliás, Jesus se dirigiu a Satanás, que tinha usado Pedro, mas não no sentido de usar. Quando a gente fala em usar, alguém pensa logo que Pedro foi possuído. Não. Usar no sentido de que ele soprou alguma coisa e Pedro não vigiou. Se nós não vigiarmos, nós podemos aí falar alguma coisa que é do agrado de Satanás. Por isso nós temos que estar sempre vigiando. Paulo foi muito claro lá em Efésios capítulo 4, não deis lugar ao diabo. Porque se a pessoa vai dando lugar ao diabo, às vezes num pensamento mal, uma palavra que a pessoa ouve e é influenciada, se ela não vigiar, daqui a pouco ela cede completamente, como aconteceu com Judas, porque Judas não foi possuído de uma hora para outra. Ele começou a trair Jesus, Jesus ainda deu oportunidade para ele, deu a ele o bocado molhado, né, que de acordo com os eruditos, era inclusive algo que era oferecido para um convidado especial. Então, quando Jesus ofereceu o bocado molhado a Judas, era uma oportunidade, era demonstrando a ele que ainda haveria uma oportunidade para ele. Mas Judas recusou, ele pegou o bocado molhado, e diz na Bíblia que a partir daquele momento, Satanás entrou em Judas. O caso de Pedro, ele foi repreendido, e logo depois de ter feito uma declaração, veja que ele tinha dito ali uma palavra que mereceu elogio de Jesus, e Jesus tinha dito para ele, olha, não foi a terra, a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas logo em seguida ele não vigiou, começou a querer convencer Jesus de que ele deveria evitar a crucificação, e Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Ou seja, ele se dirigiu a Satanás, porque Satanás tinha influenciado Pedro. Então não é que Pedro foi possuído, mas ele foi apenas influenciado. A Bíblia não diz que Pedro foi possuído, até porque se ele tivesse sido possuído por Satanás, isso é um estágio aí já final, né? Ele não teria sido o apóstolo que foi, não teria sido o primeiro pregador ali depois do derramamento inaugural do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ou seja, Pedro, ele recebeu aquela repreensão e a partir dali ele vigiou mais, ele teve mais cuidado, porque ele, claro, depois ele viria trair Jesus. Pedro era um camarada de altos e baixos, só depois mesmo ali da ascensão de Jesus, né, e do derramamento do Pentecostes, parece que Pedro estabilizou mais e se tornou uma pessoa mais constante na sua caminhada como apóstolo. Mas ele era um camarada de altos e baixos. Maravilha, meu pastor. Eu fiquei me encostando. Fica à vontade. Aqui, sabe? Fiquei me encostando. Fiquei me encostando. Porque
Tem crente que não fica possesso, é influenciado, né, a falar bobagem. Tipo assim, esses tipos assim que são a favor do aborto, é crente que não está endemoniado, mas ele está dando lado para o inimigo, né? Crente que aprova agendas LGBTQI+, essas coisas todas, também não está endemoniado. Relativiza tudo, inimigo, né? E acha que são coisas iguais, né? Acha que tem como brincar nesse... De fato. E esquece também que nós não é porque nós somos cristãos que nós não podemos nos posicionar politicamente. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Porque tem aí, eu tenho falado umas coisas que as pessoas às vezes acham que eu exagero, mas é o caso aí dos isentões, né? Porque, veja, nesse momento que nós estamos, é uma disputa clara. Não é questão dos nomes das pessoas. É uma disputa entre luz e trevas. Não tem como você dizer que não, né? Grosso modo é isso aí. Uma pauta pró-aborto, uma pauta aí pró-ditaduras, ditaduras que perseguem o evangelho, perseguem as igrejas. Ah, você tem medo de perseguição? Não, não é isso, é que eu sou cidadão. Eu pago imposto, eu tenho direito de votar. O grande problema do socialismo, do comunismo, é que eles recebem os impostos de todos e governam só para uma parcela da população. Então, por exemplo, eu sou contra o aborto, mas eu pago imposto, não importa. Se o governo que é favorável a isso ganhar, vai fazer isso, vai perseguir a igreja. Ah, irmãos filhos, mas fulano foi presidente, nunca aconteceu isso. Pois é, naquela época, porque ele achava que ia conseguir aparelhar tudo e fazer a coisa, né? Mas Deus interveio, Deus não permitiu. E agora nós temos mais uma oportunidade, porque Deus age também por meio das nossas escolhas, né? Muita gente acha que não, e não, vou só orar e tal, vou votar nulo. Pois é o papel que muitos fazem. Claro, eu respeito quem quiser votar nulo, faz parte do jogo democrático, mas eu penso que o crente que tem consciência, sabe de fato do risco que nós corremos. É só ver o que está acontecendo na Nicarágua, o que está acontecendo na Venezuela, o que vem acontecendo há anos em Cuba, o que está acontecendo nos Estados Unidos em menor grau, né? Os Estados Unidos é uma grande democracia, né? Mas veja o que já acontece lá, por pressão de movimentos progressistas, esquerdistas, e nós devemos ter cuidado, né? Se nós temos oportunidade de votar e votar certo, para que nós vamos ficar aí falando, não, vou só orar? Não, você é cidadão, você pode votar, você pode se posicionar. Desculpa aí, pastor. Tem que orar. Tem que orar, mas tem que votar também, né? Mas votar. Com certeza, não tenha dúvida disso aí, tem que votar. O crente falou, não, pastor, mas eu não tenho condições de votar no Bolsonaro, ele fala muito palavrão. Aí eu falei, rapaz, eu não estou procurando um pastor, pastor eu já tenho. Eu estou procurando um camarada que seja honesto, que não seja ladrão, para governar o país para o bem das nossas vidas e dos nossos filhos, dos nossos netos, das criancinhas que estão hoje, que vão ser adultos amanhã, se Jesus não voltar. A questão é essa aí, os dois falam, né? Os dois. A questão de linguajar, nenhuma é melhor do que o outro, né? Agora, tem outras coisas que pesam aí contra a oposição, né? Que são muito graves, né? E eu acho que não podemos nos esquecer, disso. Infelizmente, alguns acham que o que aconteceu aí, agora há pouco tempo, não faz muito tempo, não aconteceu. Os bilhões e bilhões, né? Que inclusive foram devolvidos. Muita gente acha que isso não aconteceu. Então, é perigoso, né? Com certeza. Com certeza. O batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada para os demais dons? É a pergunta do Brás de Camargo. Deixa eu só mencionar aqui, ó, o nosso irmão, deixa eu pegar aqui, rapaz, ele está pensando que vai fugir. O José Dailton Borges, que é lá de Boa Vista, Roraima, é o coordenador do curso lá, está pondo quente, montando uma turma, organizando uma classe abençoada do CETAD para curso básico de teologia em Boa Vista. Vamos avançando.
Batismo com o Espírito Santo, pastor Ciro, é a porta de entrada para os demais dons? Então, demais dons, precisa entender que demais dons são esses. Porque se nós fizermos uma exposição, uma explicação geral sobre os dons, claro que a gente vai chegar à conclusão que tudo que nós temos de bom é dom de Deus, né? A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, né? Que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, o primeiro dom que nós poderíamos citar é a vida, né? Porque nós vivemos porque é dom de Deus. Outra coisa, a salvação é o maior dom, né? O primeiro dom, claro, a vida é um dom de Deus, mas a maior dádiva que a gente tem é a nossa preciosa salvação em Cristo. Então, tudo isso é dom de Deus. Agora, quando nós falamos dos dons do Espírito Santo, aqueles dons que vêm mediante a ministração multímoda, multifacetada do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele tem uma ministração que ele ao mesmo tempo que ele convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo, ele também, ele é consolador, ele é confortador, ele é ajudador, ele é quem opera, né, os dons espirituais na igreja e os dons ministeriais também, que são chamados dons de Cristo, mas eles vêm pela instrumentalização do Espírito Santo. Então, quando o nosso irmão pergunta se o batismo do Espírito Santo, que também é um dom, né? A Bíblia também chama o batismo do Espírito Santo de dom, é um dom também, é uma dádiva, é um presente. Dom significa presente, é um dom subsequente à salvação, é um revestimento de poder. Revestimento é para quem já está vestido, a salvação veste a pessoa não salva, está nua, espiritualmente falando, está desprovida da graça de Deus. Quando ela é salva, ela é vestida de vestes de justiça, de vestes de salvação. Para essa pessoa que já está vestida, Deus oferece um revestimento. Não é uma confirmação da salvação, é um revestimento de poder, né? Que não é para quem não é para salvar, é para quem já é salvo. Esse revestimento de poder, ele é uma porta de entrada de dons. Mas que dons? Os chamados dons congregacionais. Porque os dons congregacionais são aqueles dons que vêm sobre a congregação que já é batizada no Espírito Santo. Né? Aquela congregação que já está, digamos assim, imersa na chamada dimensão carismática, na dimensão do carismático. Eu não estou me referindo ao movimento carismático, mas sim a obra carismática, a obra do Espírito, né? Aí lembrando do termo charisma no grego, né? Que é uma referência, claro, aos dons do Espírito Santo de maneira geral. Embora o termo dom não apareça ali quando Paulo fala, mas literalmente são as ministrações, é a manifestação multifacetada do Espírito Santo mediante o que nós chamamos de dons. Porque o termo dons não aparece ali naquela parte do capítulo 14 de 1 Coríntios, mas aparece no capítulo 12. Então, claro, como a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia, nós não chamamos simplesmente de espiritualidade, nós chamamos de dons espirituais, né? Sou de Deus, volta 22, é isso aí. Então, com todo respeito àqueles que se dizem de Deus e não votam, né? Eu acho que são pessoas que precisam de um maior esclarecimento, né? Não vão dizer que não são de Deus, mas precisam aí ter um... Mas quem é de Deus, de fato, né, e conhece a palavra, realmente sabe que essa eleição envolve muito mais que dois candidatos aí, que você acha melhor ou pior. Não, são dois caminhos, literalmente, né? O caminho do bem e o caminho do mal. Isso aí não tem como negar. Mas voltando aqui, então,
o batismo no Espírito Santo, ele é a porta, mas é a porta para os dons congregacionais. Quais são os dons congregacionais? São aqueles dons que Paulo menciona lá em 1 Coríntios 12, 1 a 11, dons que vêm sobre a congregação, que não são, claro, os dons ministeriais, porque os dons ministeriais, eles, a rigor, claro, eles não dependem do batismo no Espírito Santo, a rigor, mas, claro que é engraçado a pessoa querer buscar um chamamento, buscar ter, né, a confirmação de um chamado, sem ter esse revestimento de poder, já que todos os apóstolos foram revestidos de poder. Então, aí está o exemplo, né? Até mesmo os diáconos, para exercer o seu ofício, eles também, a Bíblia diz que eram todos cheios do Espírito Santo. Então, a gente tem na Bíblia, por exemplo, né, não é vamos dizer que não tem assim um texto assim, que haja uma doutrina, vamos dizer assim, claramente, porque muita gente se apega nisso hoje em dia. Você não tem ali um texto que seja ali realmente um ensinamento claro de Paulo falando, mas o livro de Atos é um livro que apresenta um padrão. E no padrão que você tem no livro de Atos, claramente você vê que os apóstolos eram batizados no Espírito Santo, né, para exercer o seu apostolado. O próprio Apolo, ele já era um pregador, por isso que eu falo que, a rigor, né, que a gente tem os irmãos de outras denominações também, Billy Graham, que é considerado maior pregador do século XX, etc., outros que não conhecem, que não creem como nós. Então tem o caso de Apolo. Só que Apolo, o que aconteceu com Apolo? Ele foi orientado. Priscila e Áquila explicaram para ele, ponto por ponto, a doutrina do Espírito Santo. Ele precisava conhecer também. Embora ele fosse um grande pregador, ele não conhecia a doutrina do Espírito Santo. Então é importante a pessoa que exerce qualquer ministério ser batizada no Espírito Santo. Por isso que a nossa igreja ela tem essa norma. É uma norma da nossa igreja. Né? Faz parte do nosso perfil, né? O perfil que é teológico, eclesiástico, consuetudinário, e nós temos essa norma de que o crente, para exercer um ofício ministerial, precisa ser batizado no Espírito Santo. Mas, a rigor, biblicamente, o batismo do Espírito Santo, ele abre a porta para os dons congregacionais. Quais são os dons congregacionais? Profecia, variedade de línguas com interpretação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento dos espíritos, dons de curar, aquelas 9 modalidades que você vê lá em 1 Coríntios, são dons congregacionais. O que significa isso? São dons que não são residentes. Diferente, por exemplo, o pastor, o evangelista, eles têm um ministério, então o dom é residente. O dom está com eles, é residente. A profecia, por exemplo, não é, o dom de profecia não confunda com o ministério de profeta. Porque o ministério de profeta que Paulo menciona em Efésios 4 e 11 é um ministério ligado à pregação da palavra. Agora, e é residente. Agora, o dom de profecia é um dom congregacional. Tanto que Paulo falou, olha, procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Em outras palavras, toda congregação batizada no Espírito Santo pode profetizar. Não precisa de chamada. Agora, o dom congregacional é diferente do dom ministerial, porque o dom ministerial envolve chamada. Para você ser um pastor, não basta você querer ser, eu vou buscar ser pastor, eu quero ser pastor, vou fazer gestão, vou fazer um curso e eu vou virar pastor. Não é assim. Você pode fazer qualquer curso, você pode ser doutor, pós-doutor e etc. Se você não tiver o chamado para ser pastor, você não vai ser. Você pode forçar a barra, mas você vai ficar com o pires na mão, porque Deus não vai confirmar sua chamada, né? A chamada é de Deus. Ninguém toma para si essa honra, senão aquele que foi chamado como Arão. Agora, dom congregacional não depende de chamada. A congregação está ali no momento do culto, buscando a Deus. Deus reparte particularmente a cada um como Ele quer. Agora, essa congregação precisa ser batizada no Espírito Santo.
Deus não vai usar aquele que ainda não teve nem a experiência inicial com o Espírito Santo, nesse caso, né? Porque o batismo do Espírito Santo, o que é, a rigor? Teologicamente falando, aqui no nosso caso, nossa teologia pentecostal. Ser batizado no Espírito Santo é ser imerso na dimensão carismática. Se você não foi ainda imerso na dimensão carismática, não tem como você ser usado em profecia, não tem como você ser usado em línguas, em interpretação, não tem como você ter o discernimento do caso desse dom. Por quê? É a porta. Para a pessoa ser usada com esses dons congregacionais, ela precisa ser primeiro mergulhada, porque batismo significa mergulho, imersão, mergulhada na dimensão carismática, a dimensão do Espírito Santo. E as horas já me mandam parar. Desculpa aí, pastor Alex. Tá ótimo, tá ótimo. Pois bem, meu pastor, com esta questão nós vamos encerrar a nossa aula de número 128, agradecendo, né, a cada um dos irmãos e irmãs que registraram a sua presença nesta aula com esse temário importante. E nós retornaremos. Eu estou pensando aqui, na próxima quarta-feira, o pastor Círio Zibordi já havia avisado que não poderá estar, haja visto uma viagem que ele vai estar fazendo. E eu saio de viagem também no sábado, eu tenho um compromisso ali no norte de Minas, quase já na Bahia, e eu vou chegar e eu vou estar bem corrido. Então nós vamos fazer assim, na quinta-feira nós vamos voltar para a nossa aula, o pastor Círio não vai estar, mas nós vamos fazer um trabalho diferenciado, eu vou colocar uma divulgação, e nós vamos fazer um trabalho diferenciado com outros parceiros aqui na quinta-feira, e vai ser um temário bastante interessante. Nós vamos suspender o temário que nós temos aqui, pastor Ciro, até a outra semana, quando você vai poder estar, e eu vou trazer um temário diferenciado com os companheiros, que eu vou conversar com eles amanhã, porque eu me lembrei aqui de um assunto importante que nós precisamos falar. Aqui na live, uma irmã respondeu assim, vamos falar de Bíblia. Só falamos de Bíblia. Nós estamos falando ela de pegou Bíblia, um bonde andando. Inclusive quando a gente estava fazendo a exposição a respeito de ser contra aborto, de ser contra a prática homossexual. Porque, por exemplo, falando de Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo 13 diz, não matarás. Então eu não posso ser a favor do aborto. A Bíblia diz assim, não furtarás. Então eu não posso ser a favor de um ladrão. E por aí segue, né? Se for para falar de Bíblia aqui, a gente vai avançar para meia-noite. Mas nós vamos encerrar. Quinta-feira, 22 horas. Eu vou voltar lá. Você está se tão interessado assim pela Bíblia, assista a live inteira, porque a gente só falou de Bíblia aqui. A gente abriu um parêntese. Pronto, a gente abriu um parêntese para falar de uma questão política que é importante e é bíblico também. Mas também envolveu a Bíblia. Também. Mas se está interessado em Bíblia, veja a live toda, que a gente só falou de Bíblia aqui. Muito bem. Eu até achei interessante uma fala de um irmão, que agora eu não peguei aqui o nome dele, mas ele disse, olha, veja o exemplo de Herodes. Herodes reformou o templo, só que mandou matar as crianças. É mais ou menos o que nós temos hoje aí na esquerda, que está atuante, que está militando pelo menos. Pois bem, pastor Ciro, Deus abençoe você, irmã Luciana, irmã Júlia, o nome de Jesus seja engrandecido, e eu vou dar um cheiro na Clarinha aqui, que ela passou a tarde com a gente hoje aqui. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço, gente. Deus abençoe. Amém. 2 patinhos na lagoa. Amém. Aquele abraço.